Apresento-lhes a todos a minha saudação, em nome de Deus, o nosso Pai. Desejo a bênção de Jesus, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, bem como a proteção e o amparo da nossa santa e querida Avó Rosa, o nosso Consolador, juntamente com a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus, o nosso Pai, que esteja presente na vida de cada um dos irmãos. Aqui estamos reunidos para darmos início a mais uma reunião da nossa Igreja Apostólica. Uma reunião essa muito especial, reunião de oração, onde temos a oportunidade de falarmos com Deus, o nosso Pai, de colocar em Tuas santas mãos a nossa necessidade, aquilo que almejamos para vencer as lutas de cada dia. E eu digo a todos os irmãos que a partir deste momento, Deus, o nosso Pai, Ele aproxima o seu trono. Ele envia do alto céu santos e anjos para nos abençoar, para nos ajudar, concedendo para nós sabedoria e entendimento, para que possamos compreender a mensagem da nossa Igreja Apostólica, compreendermos a doutrina, os ensinamentos, para que tenhamos uma vida em obediência, em consagração a Deus e a todo o reino dos céus. Mas, para que nós possamos falar com Deus e possamos receber a Tua bênção, o Teu amparo, a Tua proteção, é necessário que a partir deste momento cada um dos irmãos desligue o seu pensamento da sua vida terrena, aquilo que fez ou deixou de fazer, e volte o seu pensamento para Deus, o nosso Pai. Porque esta é a oportunidade de pedirmos a Deus a Tua bênção e, acima de tudo, alimentar a nossa alma, saciar a nossa sede, porque Ele concedeu para nós esta oportunidade de estarmos aqui dentro da sede da nossa Igreja Apostólica. Desejo também as bênçãos de Deus para aquele que nos acompanha através da internet, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo também possa fazer presente na sua vida e ajudar, conceder sabedoria e entendimento para compreender a doutrina e os ensinos da nossa Igreja Apostólica. Para darmos início a esta reunião de oração, reunião esta muito especial, eu peço a todos os irmãos que aqui estão assentados, por gentileza se coloquem em pé, aqueles que puderem. Nós iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte, de nosso inário. Amém. Eu passo a orar neste momento. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade. Oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos dentro da nossa Igreja Apostólica, tabernáculo sagrado, onde nós iremos mais uma vez exaltar o nosso louvor, a nossa adoração, bem como também queremos alimentar a nossa alma, queremos aprender um pouco mais dos ensinamentos da nossa Igreja Apostólica,
Quero neste momento, ó Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, pedir a bênção da Senhora, que a Senhora possa nos ajudar, abençoar todo o transcorrer desta reunião, para que tudo ocorra na mais perfeita paz. Quero também, Santo Irmão Aldo, pedir a tua bênção, a tua inspiração, para o trabalho que será realizado através deste coral, para que cada hino aqui apresentado possa chegar ao trono de Deus, o nosso Pai. Possa também servir de um alento de paz para cada um desses teus filhos que aqui estão. Peço também, Santo Irmão Aldo, a tua bênção. Conceda sabedoria para todos nós, para compreendermos a mensagem contida em nosso boletim. Ensinamento este que nos ajuda a ter uma vida justa, uma vida correta, como é a tua santa vontade. Peço a Deus o Pai, envie do alto céu santos e anjos para nos ajudar, para que tudo ocorra conforme a tua santa vontade. Assim sendo, em tuas santas mãos eu entrego esta reunião de oração, reunião essa dedicada ao Espírito Santo, declarando a mesma iniciada para a honra e a glória do teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 180. Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Confessamos
Não há tristeza e nem luta nesta vida que tire a nossa tranquilidade, pois a luz do teu amor tanta borraça nos fortalece dia e noite, noite e dia. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada por nós teus filhos, sempre adorada. Não há problema e nem dificuldade que tire a nossa tranquilidade, pois confiamos em ti, Santa Vó Rosa, que nos dá paz e muita felicidade. Vó Rosa,
Mais um ano, cada membro do ministério apostólico, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, regente, músico ou corista, foi levantado por obra do Pai, do Senhor Jesus e do Divino Espírito, através da Santa Vô Rosa, o Consolador, e do profeta irmão Aldo, para fazer parte do batalhão celestial nesta terra. Por isso, hoje, apresentamos as nossas irmãs deste coral, que lutam com muita contrição pelo bem da sua família, pelo bem da nossa igreja e por esta humanidade, plantando coragem, fé, amor e reconciliação, sem nunca esmorecer. Os nossos mais sinceros agradecimentos neste dia tão especial, o dia que estamos comemorando o aniversário do Coral Feminino Apostólico 7. Com carinho e humildade, também agradecemos sinceramente ao céu por este trabalho e rogamos o amparo, consolo, proteção de Deus, do Divino Espírito, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vô Rosa e do profeta irmão Aldo, a lhes inspirar a sua missão de coristas femininas, para que, de vitórias sobre vitórias, cantemos sempre as maravilhas do reino dos céus. Sabemos que vamos encontrar nossos irmãos, santos e anjos também vamos encontrar. Que maravilha, que maravilha! Venha de onde
cantando junto com os meus irmãos, Santa Rosa e a Virgem Maria, aqui estão, que maravilha! Venha de onde vier, chegue de onde chegar, aqui tudo é maravilha, aqui é o reino do céu. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, aqui tudo é maravilha, aqui é o reino do É muito bom poder estar aqui, cantando junto com os meus irmãos, Santa Rosa e a Virgem Maria, aqui estão. Que maravilha! Amém. Queridos irmãos, é chegado o momento onde temos a oportunidade de meditarmos nos ensinamentos da nossa Igreja Apostólica. Relembrarmos aquilo que o Santo Irmão Aldo muito nos ensinou, quando nos fala sobre a oração. Aqui estamos numa reunião muito especial, uma reunião muito santa, onde nós expressamos o nosso louvor, a nossa adoração
a Deus, o nosso Pai, dedicamos também ao Espírito Santo do Pai. É através de oportunidade como essa que nós podemos falar com Deus e colocar em tuas santas mãos aquilo que precisamos para vencer as lutas, para vencer o poder do mal, vencer a tentação, vencer tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa consagração e a nossa ligação com Ele, Deus. Eu peço assim que todos os irmãos, aqueles que nos acompanham também através da internet, que procurem ouvir esta palavra e que esta palavra possa ficar gravada em seu coração. Porque é através da oração que possamos alcançar a nossa santidade, a nossa consagração e ganharmos então a nossa salvação. A palavra nos fala o valor da oração para a vida e a felicidade do Filho de Deus. Deus, o Pai, nos concedeu uma grande glória de nos dirigirmos a Ele e aos seus santos através da oração, que é uma arma poderosa para nos defendermos de todo o mal e buscarmos a sua graça, virtude, poder e santificação, além de termos paz, vida, saúde e prosperidade. Portanto, é a oração que nos liga a Deus, aos seus santos, como nos mostra as Sagradas Escrituras. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, diz o seguinte sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós como faz o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e oração. Esta é a confiança que temos para com Ele, Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Hoje, na era do Consolador e no tempo da regeneração, o mesmo se dá de forma ainda mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito, formando novos santos, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Primaz Santo Irmão Aldo, que juntos com Maria Santíssima intercede por nós diante de Deus, o Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para que santos poderosos que lutam ao lado destes possam nos ajudar, a fim de vencermos a cada dia a nossa jornada aqui na terra. Estimados irmãos apostólicos, nada temos a temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e será assim convosco. E continua o Divino Mestre: tudo é possível ao que crer. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina e a disciplina perfeita para aquele que crê. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer aos ensinos que Ele nos concedeu, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina em sua doutrina e disciplina.
as regras de um verdadeiro filho de Deus, para que as suas orações sejam ouvidas e atendidas. Assim também nos ensinou o santo profeta irmão Aldo, ao dizer: portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, de onde procedem as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida. Entendam, estimados irmãos, que é de vital importância estarmos ligados ao Espírito de Deus através da oração, consagração e santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como nos ensina o apóstolo São Paulo em carta aos cristãos de Éfeso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que são as virtudes divinas, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, para que possais resistir aos dias maus e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre as suas orações, seja na luta ou na paz. Sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia e amor de Deus, o Pai, em ouvir as nossas orações e por nos ter dado a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que estão junto a Jesus, a Virgem Maria, sempre intercedendo por nós, diante de Deus, o Pai. Lembra-se sempre deste hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida no céu. Mas tenham mérito por obedecer a tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para estarmos ligados a este Santo de Deus e recebermos a sua bênção, graças e virtudes. Aí está, queridos irmãos, essa mensagem muito especial. Mensagem essa que nos mostra a arma poderosa que Deus nos concedeu, que é a oração. Mas os irmãos puderam notar aonde a palavra registrada na Sagrada Escritura nos fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Queridos irmãos, para ser ouvido por Deus, para ser atendido por Deus, precisamos ser justos. E o que é realmente ser justo? O que é ter uma vida justa? É praticar, é obedecer e é viver o que a Igreja Apostólica nos ensina. Quando nós falamos o que a Igreja Apostólica nos ensina, estou me referindo à doutrina de Jesus, aos ensinos da Santa Avó Rosa, aos ensinos do Santo Irmão Aldo, porque foram estes santos que nos deram esta oportunidade de conhecermos os mistérios do reino do céu. Foram estes santos de Deus que restaurou esta obra de Deus e que pôde deixar para nós essa doutrina perfeita, este ensinamento, regras de condutas, regras que realmente ajudam a cada um a ter uma vida que agrada a Deus, nosso Pai. Por isso, queridos irmãos, que há entre nós, entre a família apostólica, porque se nós voltarmos e olharmos para o mundo, nós iremos ver que muitos não sabem o que é orar, que esta humanidade, muitos não sabem o que é buscar a Deus, o que é viver para Deus. Mas nós, a família apostólica, infelizmente, muitos também não sabem
o valor, a importância que tem a oração. E nós vemos isso, queridos irmãos, a cada dia, no meio da família apostólica, que muitos apostólicos não fazem o uso desta arma poderosa. Quer um exemplo? Qual é, queridos irmãos? O primeiro passo do apostólico quando ele chega na casa de Deus, na igreja apostólica, é orar, é se colocar em reverência. Mas nós vemos que muitos não fazem isso. Nós vemos que muitos não vivem, não praticam aquilo que Jesus determinou. Não tem uma conduta justa. São desobedientes, vivem no pecado, vivem transgredindo a lei de Deus, vivem aí cometendo tantos pecados, tantas coisas terríveis, que não agrada a Deus o nosso Pai. Desobedece a disciplina da igreja, não tem uma conduta conforme é ensinado. Mas aí falam: pastor, eu oro, eu peço, sempre eu estou em oração com Deus, mas minha vida é totalmente uma bagunça. E eu falo: se você não mudar a sua conduta, se você não deixar do erro, se você não deixar da desobediência, a sua vida vai continuar esta bagunça. Por quê, queridos irmãos? Porque a palavra de Jesus, ele nos fala que quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas orações, Deus, o nosso Pai, Ele sabe, Ele conhece a necessidade de cada um, e Ele dá a sua bênção, mas conforme o mérito de cada um. Por isso, queridos irmãos, precisamos viver, ter uma vida, como Santo Romualdo nos ensinou, uma vida em obediência, em santidade, em consagração. Estarmos em ligação constante com Deus, para que possamos desviar de toda maldade, de toda corrupção, desviar de tudo aquilo que contamina a nossa alma. Porque, queridos irmãos, o hino do coral nos fala que nós temos que tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas do poder do mal. Porque quando nós caímos na cilada do poder do mal, muitos não conseguem sair. E como nós podemos evitar de ser contaminado, de ser levado pelo poder das trevas? É estando em ligação. Quando um apostólico vai cometer algo na sua vida, um pecado, uma desobediência, se ele colocar a Santa Avó, o Santo Romualdo no seu pensamento, eu tenho a certeza que isso não vai vir a cometer. Porque um apostólico fiel, consagrado, quando erra, sente sim uma dor, um peso, porque sabe que aquilo não está agradando a Santa Avó, não está agradando o Santo Romualdo. E com esta fé, com esta confiança, deixa do erro e do pecado. Mas quando, queridos irmãos, é dominado pelo poder do mal, quando não aceita, quando não quer viver, quando não quer aceitar os ensinos, as regras, essa pessoa não sente nada, essa pessoa não tem vergonha, essa pessoa não sente no seu coração um peso, porque ela está realmente dominada. Mas aí, queridos irmãos, a palavra nos fala, registrado na Sagrada Escritura, lá em Provérbios, aonde ensina aquele que afasta o ouvido, para não ouvir a instrução, até a sua oração é objeto de horror para Deus. E muitos estão nessa condição. Muitos não querem aceitar a instrução, mas querem orar, querem pedir, mas não vai ser atendido, meu irmão. Não vai. E não adianta o apostólico pensar: Deus tem misericórdia, Deus quer salvar. A Santa Avó, o Santo Romualdo tem misericórdia, sim, eles têm misericórdia. Mas misericórdia é para aqueles que não conhecem, para aqueles que não tomou conhecimento da verdade. Agora nós, a família apostólica, conhecemos muito bem o que é certo e o que é errado. E aí, queridos irmãos, vem as consequências.
Quando se pratica o erro, não tem felicidade. Pode existir felicidade, sim, pode existir, mas é uma felicidade passageira. Não é a felicidade, não é a paz, não é o amor que Jesus trouxe para nós. Porque Jesus, Ele nos fala: deixo-vos a minha paz vos dou, mas essa paz não é como o mundo oferece. Por isso, queridos irmãos, se não viver, se não cumprir, se não ter uma vida justa, uma vida consagrada, sempre irá sofrer nesta terra. Porque, queridos irmãos, o amado apóstolo São Pedro, ele nos fala: sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o poder do mal, anda ao redor de vós como um leão, que runge em busca de algo, de quem possa devorar. O poder do mal está aí, prezados irmãos. Aqui dentro da casa de Deus, dentro da igreja apostólica, aqui ele não entra. Aqui ele não pode fazer nada, porque nós temos santos e anjos que nos protege, que nos livra. Mas a cada dia no nosso viver, ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. E se nós olharmos hoje o que vem acontecendo, tanta maldade, tanta destruição, tantas coisas terríveis que vem assolando esta humanidade. E o que nós precisamos fazer, queridos irmãos, é estar, como nos fala a mensagem, vivendo aquilo que Jesus ensinou para nós, cumprindo com os seus ensinamentos. Porque Ele nos fala, como diz Jesus aos seus discípulos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus chama, Jesus quer aliviar aqueles que estão cansados das lutas, dos dilemas da vida, das dificuldades, cansado de tanto sofrer. Jesus, Ele quer aliviar. Jesus, Ele quer aliviar aqueles que estão oprimidos, que não conseguem muitas das vezes se levantar, porque está dominado. Jesus quer aliviar, Jesus quer ajudar, mas Ele fala para nós: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Jesus quer ajudar a cada um, mas Ele pede: aprendei de mim, seguir o meu exemplo, seguir realmente a minha mensagem, a minha palavra. E aí, queridos irmãos, quando nós voltamos um pouco e que nós olhamos o ministério de Jesus, um ministério curto, mas aonde Ele realizou grandes obras, o que Jesus mais ensinou no seu ministério? Jesus ensinou amor, perdão. Jesus ensinou que precisa ter humildade. Jesus ensinou que precisa ter simplicidade. Jesus ensinou que não é através de orgulho, de vaidade, que você vai alcançar algo na sua vida. Jesus ensinou. E quando Ele fala: aprendei de mim, Ele quer que nós sigamos, Ele quer que nós fazemos aquilo que Ele deixou para nós. Aí eu pergunto para os irmãos: como pode uma pessoa que está aí com o seu coração cheio de ódio, de raiva, sentimentos maus, um coração transbordando de tantas coisas ruins que não pertencem a Deus, como pode essa pessoa orar e ser atendida por Deus? Não será, queridos irmãos. Será que naquele momento, quando ali o profeta Daniel foi jogado naquelas covas, aonde estavam aqueles leões, será que ele estivesse com um sentimento mau? Será que ele estivesse dominado pelo poder do mal? Será que Deus, o nosso Pai, iria enviar do alto céu um anjo para fechar a boca daqueles animais? Não ia. Mas por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa da sua dedicação a Deus, da sua obediência a Deus,
Deus o Pai então pôde enviar aquele anjo e ajudou. Queridos irmãos, isso mostra para nós que aquilo que nós estamos passando na nossa vida, nós podemos alcançar a solução, desde que mudamos a nossa vida, desde que deixamos de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa ligação. Aí, queridos irmãos, São Tiago nos fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos de boa vontade. Lembramos o que a Santa Vó sempre ensinou à nossa igreja: quando forem orar, peçam sabedoria a Deus, porque o restante será conforme a vontade de Deus, o nosso Pai. E muitos apostólicos não pedem. Muitos apostólicos, quando têm a oportunidade de orar, só pedem questões materiais. Estão preocupados em ter vidas melhores materialmente. Mas, queridos irmãos, lembra-se do que Jesus ensinou: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação, perder a oportunidade de ganhar a vida eterna? O que adianta, meu irmão? Nós temos que pedir sabedoria, temos que pedir a Deus que nos ajude, para que essa felicidade, para que esta paz esteja sempre entre nós. Nós temos que cumprir, queridos irmãos, aquilo que Jesus ensinou. Quando Ele disse aos discípulos como deveria orar, e ali Ele fala a oração do Pai Nosso, mas Ele mostra naquela oração que é necessário os homens perdoar as ofensas que têm recebido ou que têm feito algo de errado. Precisa se perdoar, para que Deus o Pai possa também te perdoar. E, queridos irmãos, olhem para a sua vida. Cada um de nós temos a capacidade de olhar para nós mesmos e ver se estamos realmente cumprindo. Porque, queridos irmãos, se ficar vivendo nestes caminhos errados, você pode orar, meu irmão. Você pode fazer tudo, pode chorar, pode gritar, que Deus não vai te ouvir se você não mudar sua conduta. Seja na obediência, seja na sua conduta, seja também no seu falar, no seu proceder. No geral, o Filho de Deus precisa ter humildade. O Filho de Deus precisa ter simplicidade. O Filho de Deus não pode viver aí dominado por orgulho, não, meu irmão. Ostentação não faz parte do Filho de Deus. Eu preciso ser uma pessoa humilde. Eu preciso orar, eu preciso pedir para também aqueles que estão sofrendo. Queridos irmãos, Deus o Pai podia aliviar muito sofrimento que assola esta humanidade, se o povo apostólico se colocasse em oração e pedisse por essa humanidade. Porque muitos não pedem. Muitos, quando oram, pensam apenas em si. Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E não pensa no seu irmão. Não pensa na igreja. Não pensa naqueles que estão acamados ou sofrendo, não. Pensa apenas no eu. E isso não é, prezados irmãos, exemplo de filho de Deus. A nossa mãe, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, são mães poderosas que estão ao nosso lado, nos abençoando, nos ajudando. Mas elas precisam também encontrar os teus filhos em ordem. E aí, queridos irmãos, palavras do Santo Irmão Aldo. Profeta este que muito lutou quando estava entre nós fisicamente, aonde ele fala para nós: portanto, a santidade é necessária. Olhem, queridos irmãos, a palavra do profeta, portanto, a santidade é necessária. Ele não fala que apenas com pouco
Ele não fala que em alguns instantes, não. É necessário para o ser humano manter-se ligado a Deus nosso Pai. Então, meu irmão, se você não obedecer, se você não mudar, se você não buscar realmente a Deus e cumprir com as palavras deste profeta, e não ter essa santidade, você não pode ter ligação com Deus, o nosso Pai. Notem, queridos irmãos, Deus ele só pode habitar aonde é santo. Por isso que o amado apóstolo São Paulo ensinou muito sobre santidade. E ele mostra para nós que precisamos viver em santidade. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós. Mas ele só pode habitar aonde é santo. Então, meu irmão, se não tiver essa santidade, essa obediência, essa consagração, essa santificação, a sua oração nunca será ouvida. Precisamos ter fé, precisamos confiar, precisamos ter esperança, precisamos a cada dia fazer de tudo para ser uma pessoa santificada nesta terra, porque só assim seremos livres de todo o mal. E aí a palavra nos fala: a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, a nossa luta é contra o espírito das trevas. A nossa luta é contra o poder do mal. E ele está aí, queridos irmãos, assolando, buscando de várias maneiras para destruir a obra de Deus, o nosso Pai. E se nós não orarmos, se nós não estivermos em união, se nós não estivermos em consagração, será difícil a vitória desta igreja apostólica. Por isso, temos que buscar em oração, pedir a Deus a tua bênção, o teu amparo, para que possa abençoar toda a nossa família apostólica. Temos que pedir em oração, para que Deus o Pai possa aliviar o sofrimento desta humanidade, porque nós temos uma missão: anunciar a sua palavra, os seus ensinamentos. Por isso, queridos irmãos, nesta oportunidade, nesta reunião de oração, neste momento tão especial, vamos pedir a Deus misericórdia por aqueles que sofrem, pedir a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, que possa aliviar o sofrimento, se for da vontade do Pai, desta humanidade, para que a sua palavra, os seus ensinos, possa chegar a muitos corações, para que a igreja apostólica possa cumprir a sua missão nesta terra. Vamos pedir a Deus para que conserve esta união da família apostólica, porque nós somos uma família só. Como eu disse, nós temos um único propósito. O nosso propósito é um dia chegar no reino dos céus. É esse o desejo que nós temos que ter em nosso coração e lutar para que isso se torne uma realidade. Mas precisamos também ter esse desejo pelo nosso irmão. Pedir a Deus que ajude. Façam, queridos irmãos, as suas orações. Deixe um pouco a sua vida material de lado. Não se preocupa com a sua situação financeira, a sua situação material. Deus vai dar conforme o mérito de cada um. Sempre foi assim, sempre será. Se fizer por onde merecer, você terá uma vida de bem-aventurança. Agora peçam a Deus sabedoria. Peçam a Deus que ajude a ser mais humilde. Peça a Deus que ajude para que você possa ser uma pessoa melhor. Peça à Santa Avó, peça ao Santo Irmão Aldo, peça à nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe o seu viver e que você possa produzir frutos para o reino do céu. Lembra-se do que Jesus ensinou. Não é no muito repetir
que Deus vai lhe atender. Porque quem o faz dessa maneira são os pagãos e pecadores, que eles pensam que no muito repetir, Deus vai lhe ajudar. Mas Deus sabe o que cada um precisa antes mesmo de pedir. E aí a mensagem finaliza. Lembra-se deste hino apostólico: a oração de um justo sempre será ouvida nos céus. Seguemos então, queridos irmãos, busquemos a cada dia ser justo conforme é a vontade de Deus, o nosso Pai. Que essas palavras permaneçam no coração de cada um dos irmãos. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, que a nossa Mãe Maria Santíssima, que Jesus e Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo possa atender a sua oração neste momento. Peço então, por gentileza, a todos os irmãos que estão assentados, os que puderem, que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino de nosso inário, de número 178, Súplica e Louvor. Cada um dos irmãos pode fazer as suas orações com muita fé, com muita confiança. Vamos falar com Deus, o nosso Pai, com todo o reino do céu. Podem orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai.
Amém. Em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos. Que as bênçãos de Deus estejam sempre na vida de todos. Em sentido de oração, eu passo a orar para finalizar esta reunião. Santa e querida Avó Rosa, Espírito Consolador, graças te damos, ó Santa Avó. Graças te damos também, Santo e querido Irmão Aldo, por esta oportunidade de participar de mais uma reunião esta muito especial, reunião de oração, aonde os teus filhos tiveram a oportunidade de elevar os seus pensamentos e colocar nas mãos de Deus os seus pedidos. Tenho a certeza, ó Santa Avó Rosa, que a Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, conhece e sabe o íntimo do coração de cada um desses teus filhos. A Senhora sabe a situação de cada um, o que eles estão passando, as lutas que estão enfrentando. Peço à Senhora, ajude a cada um desses teus filhos, que a Senhora possa abençoar também o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro do lar existe a verdadeira paz, a união perfeita, o amor sincero, e que a Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, esteja sempre presente. Peço também ao Divino Mestre Jesus, a tua bênção, o teu amparo, a tua proteção, por aquele que nos acompanha através da internet, que neste momento se encontra em sentido de oração, de reverência, que o Senhor possa também derramar a tua bênção, que o Senhor possa ajudar a cada um, para que eles possam a cada dia ser mais fortalecidos em sua fé, e que eles possam também, quem sabe, um dia estar presente dentro de uma de nossas congregações, participando das nossas reuniões. Peço também, ó Deus o Pai, a tua bênção, a bênção do Espírito Santo, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. O Senhor sabe, ó Pai, a situação de cada um desses teus filhos. Aqui muitos colocaram o seu nome, estão pedindo na questão material, que o Senhor possa abrir uma porta de oportunidade. Aqueles que estão pedindo por saúde, muitos aqui mandaram colocar os seus nomes, estão acamados em leitos, hospitais, passando por tanta luta, tanto sofrimento. Eu peço ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ajude esses teus filhos, aqueles que estão pedindo por saúde, se for da sua santa vontade, que o Senhor realize um milagre, mas também se for da sua santa vontade, de levar para o seu reino aqueles que estão acamados, seja feita a tua vontade. Por isso eu entrego cada nome que aqui se encontra em tuas santas mãos. Tenho a certeza, a confiança e a fé que o Senhor já está fazendo de melhor para aqueles que realmente merecem a tua bênção e o teu amparo. Peço também, Santa Avó Rosa, que a Senhora envie do alto céu santos e anjos, que possa abençoar toda a família apostólica, para que unidos como família, possamos espalhar os ensinamentos de Deus, possamos cumprir esta missão de anunciar o Evangelho de Jesus. Peço à Senhora, ó Santa Avó, abençoe toda a nossa família, a direção de nossa igreja, o ministério da nossa igreja, toda a irmandade apostólica, porque nós queremos, ó Santa Avó, que o teu santo nome, que o nome do nosso santo e querido irmão Aldo seja anunciado entre esta humanidade, e que a Senhora possa realizar milagres, curas, como é a tua santa vontade. Peço, Santo Irmão Aldo, conduza esses teus filhos aos seus lares, para que eles possam ter paz, para que eles possam ter uma noite de descanso abençoada pelo Senhor, e que na próxima oportunidade eles possam aqui estar para louvar e glorificar a todo o reino do céu. Queridos irmãos, recebam a bênção de Deus o Pai, a bênção de Jesus, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, esteja ao seu lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.